Não, ele não se importa com você. Um narcisista faz isso para te controlar. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre quando um narcisista quer manter a amizade. Normalmente já é difícil terminar um relacionamento. Separar, ver embora a pessoa que você dividiu a vida é complicado. E quando a gente pensa no fim de um relacionamento com um narcisista, é muito mais difícil. Normalmente a vítima não quer que isso aconteça, ou pelo menos ela não queria que ela tivesse vivido toda a situação que ela viveu. Durante muito tempo a gente alimenta na cabeça a ideia de que as coisas poderiam ser diferentes, a gente tenta lutar para melhorar, a gente tenta se esforçar para que as coisas possam ser revertidas, para que a gente volte àquela etapa do começo que era tão boa, mas não acontece. E ainda que seja uma decisão da vítima sair do ciclo, fica a sensação de que as coisas estão conectadas, porque é um jogo tão emaranhado, você fica tão preso a essa pessoa que se desligar é muito difícil. O pensamento fica conectado, o seu comportamento fica condicionado, se desligar é extremamente doloroso. E aí a vítima se apoia no pouco que resta, e muitas vezes o narcisista oferece a amizade, como se ele se importasse, como se as coisas tivessem caminhado para um lugar muito ruim, mas ainda existe um sentimento e a vítima se apega a essa migalha. A ideia de manter uma amizade, num primeiro momento, é extremamente sedutora, porque a vítima acredita que ela vai conseguir conciliar as coisas e muito provavelmente a poeira vai baixar, as coisas vão se acertar, talvez ela consiga refazer o caminho, talvez ela consiga reconquistar, talvez ela consiga curar um pouco as feridas e voltar para a relação, e ela aceita. Um relacionamento com um narcisista, ele envolve sempre um downgrade, é como se você fosse descendo. Então, se você era a mulher, você passa a ser a namorada, se você era a namorada, você passa a ser amiga, se você é amiga, você passa a ser uma conhecida. O narcisista, ele vai diminuindo a sua importância sem que você perceba. Essas migalhas, esse farelo que uma narcisista oferece, causam um constrangimento, uma dor tão grande que a vítima, ela começa a não dividir isso com outras pessoas, porque imagina, se antes você era a namorada, por exemplo, como é que você vai explicar para as outras pessoas que normalmente você já está num contexto de mais isolamento, como é que se explica que agora a relação mudou e aquela pessoa que te afastou de todo mundo que você conhecia, agora te mantém presa a um celular, te mantém preso a uma ideia. A vítima trava muitas vezes a vítima, nutrindo a esperança de que as coisas vão melhorar, e ela mantém o comportamento como se ela estivesse na relação. E o abusador narcisista, claro que nutre isso na vítima. Então ela vai criando, alimentando essa expectativa, esse discurso, ele é endossado, aliás, ele nunca é desfeito até que o narcisista aparece com uma nova pessoa. E quando isso acontece, o choque, a dor é tão grande, só que aí a gente tem que pensar que a vítima, ela não pode falar nada, porque afinal de contas não existe mais um relacionamento. A vítima aceitou essa nova posição. E aí a gente chega num ponto muito importante, porque acontece um outro descarte, é como se fosse um descarte dentro do descarte. A vítima que lá atrás já foi descartada, ela passa a ser descartada de novo, e dessa vez ela não pode falar nada. Conviver com um narcisista é sempre a sensação de pisar em ovos, de inadequação, de que você está fazendo alguma coisa errada. E um momento que acontece muito isso é agora, no final do ano. Por isso, no dia 15 de dezembro, agora, sexta-feira, a gente vai fazer uma super live aqui no YouTube às 9 horas da noite. A gente vai falar sobre esse período que se aproxima de datas comemorativas, Natal e Ano Novo, que tá aí. Então, a gente tem um encontro marcado, 9 horas da noite, aqui no YouTube. Aliás, para quem quiser participar e mandar o seu relato, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o e-mail para que você possa entrar em contato. Quando a vítima embarca nessa, quando ela mantém a amizade e o narcisista aparece com uma outra pessoa, muito provavelmente lá na frente essa mesma vítima passa a ser a segunda opção. E aí a gente pensa num contexto de isolamento muito maior, porque essa vítima que um dia estava no posto de principal, mas ela não tinha noção de que ela era vítima, agora ela é uma pessoa não assumida, que continua tendo uma relação íntima e existe alguém no lugar.
e a vítima se submete, muitas vezes se tornando amante. O narcisista diminui o discurso da vítima e conforme as coisas vão avançando, a vítima acredita que ela consegue bancar, que ela consegue fazer, que ela consegue jogar. Mas é um jogo tão pesado e vai provocando um adoecimento tão grande que quando ela olha para o corpo, para a saúde física, para a saúde financeira, para a saúde mental, para a saúde espiritual dela, ela está com vários problemas em todos esses departamentos. E o narcisista joga muito com a ideia de que ela poderia se esforçar, de que talvez as coisas voltem, de que não sabe, de que no futuro, de que não esqueceu, de que com ela era diferente, mas agora não pode porque tem um compromisso. Então a vítima, aí sim, ela tenta se superar ainda mais. Quando o narcisista mantém a amizade, né, com a vítima, e eu coloco aqui amizade entre aspas, assim como eu coloco várias palavras entre aspas, porque uma relação de amizade não é isso, ele mantém um controle. A vida da vítima fica parada, ela continua orbitando em torno desse abusador, enquanto a vida dele, a vida dela caminha como na verdade sempre caminhou. Por isso que a gente martela tanto na tecla de adotar o contato zero, de fechar todas as portas, porque já é difícil caminhar quando se fecha todas as portas, mas quando você continua tendo um contato, a sua vida continua sendo manipulada, você não percebe, o tempo passa e aí não existe a menor possibilidade de você ter nenhum relacionamento com ninguém. Essa ideia que a vítima nutre de que ela vai poder voltar a ser assumida, que ela vai poder voltar a ter um relacionamento, ela é tão ilusória e tão alimentada pelo abusador que a vítima ela não percebe como é feita essa trama, ela não percebe o tempo que está passando, a energia que ela está depositando, o quanto ela está investindo de recursos, de tempo, o quanto ela se abandona no meio desse processo. E quando ela olha para trás, né, quando ela se dá conta que essa pessoa casou, essa pessoa caminhou e ela ficou parada, o sentimento de culpa, de vergonha, de menos-valia, de inadequação, ele fica muito maior do que já seria se a pessoa tivesse adotado o contato zero lá atrás. Quando o narcisista mantém a vítima nessa posição, ele continua alimentando gatilhos que já existiam e criando novos medos, criando novas situações, fazendo com que ela passe por outros constrangimentos, principalmente sociais, porque é muito difícil explicar essa situação de muita reclusão, de uma vida que não caminha, porque na cabeça da vítima faz sentido toda essa espera. Um ciclo de abuso narcisista, ele, para quem vê de fora, ele não faz sentido, para quem está dentro, ele também não faz sentido, mas naquele momento a pessoa, ela acredita nas coisas que são faladas, então ela começa a ligar as coisas e ela cria também uma fantasia que é alimentada pelo abusador de que as coisas estão caminhando, estão levando ela para um lugar melhor e quando ela percebe, a vida passou. Por isso que a gente martela tanto na tecla da conscientização, do afastamento, para que a vida possa caminhar. Um relacionamento com um narcisista é extremamente complexo, sair disso envolve uma coragem, uma força e uma tomada de decisão. E quando a pessoa resolve fazer isso, cortar precisa ser pela raiz para que ela possa caminhar. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como norte caso você acredite que esteja passando por isso, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.